Olá, eu me chamo Larissa Soares, eu tô aqui no meu quarto e hoje eu vim contar pra vocês como eu acessei um ambiente de cura no meu jejum de 24 horas. Não é nem como eu acessei, mas eu vim contar que eu acessei um ambiente de cura no meu jejum de 24 horas. Antes da gente começar esse vídeo, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo. Nesse canal a gente fala muito sobre Deus, sobre as minhas experiências com Deus, como Deus tem me transformado, também tem maquiagem e tudo mais. Então vamos lá pra esse vídeo. O Espírito Santo estava me pedindo para fazer um jejum de 24 horas. Foi o meu primeiro jejum de 24 horas. E eu já estava fazendo alguns jejuns antes disso. E bom, nesse dia eu decidi que eu ia jejuar. E 8 da noite eu iniciei meu jejum e ia encerrar 8 da noite do dia seguinte. Quando eu iniciei meu jejum e eu ajoelhei para orar, geralmente quando a gente jejua, a gente traz uma palavra que a gente quer que ecoe sobre esse jejum. E nesse tempo de oração que eu me dediquei a orar, eu ajoelhei e eu comecei a orar e o Espírito Santo começou a me trazer a memória. Quando o Espírito Santo começa a trazer coisas à nossa memória, dê atenção, porque geralmente ele quer te levar nesse lugar para te gerar cura, para te gerar libertação sobre algo. E o Espírito Santo começou a me trazer à memória orações que eu fazia para Deus na minha adolescência, pedindo pela cura da minha visão. Para quem não sabe, eu fui diagnosticada com ceratocone aos 5 anos de idade. O médico disse que era uma doença sem cura, crônica e degenerativa. O médico disse que eu provavelmente passaria por muitas cirurgias durante a minha vida, transplantes e tudo mais. Dito e feito, aos meus 15 anos, o médico disse que se eu não operasse aos 25, eu perderia totalmente a minha visão, porque o meu grau já estava muito avançado. Eu tinha cerca de 15 graus no olho esquerdo e 13 no direito. E, bom, comecei a orar e falei, Senhor, me cura, o Senhor tem poder, nananã. Mas não é que era mais fácil. Naquela época eu não fui curada na minha primeira oração e eu disse, ok, o Senhor não quer me curar, mas existem os médicos, o Senhor vai cuidar e tudo vai dar certo. Orei para que a cirurgia fosse tranquila. Um ano depois de todo o processo, aguardando o banco de córnea, eu fiz o meu primeiro transplante, depois fiz o transplante do outro olho e todas as cirurgias. Bom, há mais ou menos há um ano atrás, eu fui tirar a minha habilitação e por conta do meu ceratocone, a habilitação que todo mundo tem direito a 10 anos, eu só tinha direito a 3. Por quê? O ceratocone avança e o meu tava avançando muito rápido. Eu cheguei em casa muito triste, não pela habilitação, mas porque eu perderia a minha visão ao longo dos anos. Eu falei, Senhor, eu vou ter que viver pra sempre fazendo cirurgias, a minha visão tá ficando ruim de novo. Orei e falei, Senhor, me cura, me cura. E naquela época, a minha mente rapidamente me respondeu, às vezes Deus quer que essa seja a sua cruz que você precisa carregar. Muito mais fácil pra mim entender na minha mente que Deus queria que eu vivesse com isso, era a minha cruz, eu precisava carregar, e eu falei, Senhor, o Senhor suportou tantas coisas por mim, né, porque eu não posso suportar o ceratocone por ti. Descansei e falei amém. Só que nesse jejum, o Espírito Santo me falou, lembra desses momentos? Então, Deus... Você já parou pra pensar que Deus pode querer sim te curar? E aí o Espírito Santo começou a me lembrar sobre merecimento, sobre como eu passei a minha vida crendo que eu preciso merecer para receber as coisas. Porque se eu não mereço, por que eu recebo? Então o Espírito Santo começou a me lembrar sobre merecimento. E aí eu lembrei na minha oração, olha as coisas que eu fui lembrando. Eu lembrei que eu orava por cura, eu lembrei que tudo na minha vida eu preciso orar, eu preciso merecer para receber. E eu lembrei de uma amiga minha, a Milena Grisolha, do Rio de Janeiro, que ela é analista de pessoas. Então ela analisa a pessoa, analisa o corpo da pessoa e estuda psicologia, ela é psicanalista e ela é cristã. Uma pastora, se Deus quiser. E aí eu falei, nossa, amiga, tava aqui orando, né, falando com Deus. E cara, como essa crença do merecimento trava a nossa vida. E a Milena estuda muito sobre bloqueios, crenças e tudo mais. Eu falei, como essas coisas travam a nossa vida, né? Eu tava orando aqui e eu lembrei de cura. Expliquei a ela, mas me conta um pouco mais sobre essa doença. Eu falei, a doença é essa, dessa forma eu já orei por cura, mas eu entendi que talvez Deus queira que eu viva assim, carregue a minha cruz, né? E às vezes eu penso que talvez esteja envolvido com merecimento, porque o Espírito Santo acabou de me falar isso, mas não sei. Ela falou, o quê? Eu vou te ligar agora. Ela me ligou, do Rio de Janeiro, de vídeo. Ela falou, Larissa, Deus quer te curar, porque Deus tem prazer em nos curar. Deus quer fazer as coisas. Vamos orar, vamos entender o que é. Vamos orar por essa cura agora. Nós vamos orar e você vai ser curada. E ela fez a primeira oração e nada mudou. E ela, não, a gente vai orar de novo. E ela continuou orando. E durante a oração, o Espírito Santo, ela foi falando, Senhor, nós quebramos agora todo senso de merecimento, todo bloqueio, toda crença de que ela precisa merecer. É a sua graça que vai acessar o coração dela. É a sua graça que vai fazer com que ela receba a cura. E, bom, ela foi orando. Ela orou por 7 vezes. Ela pegou azeite, passou no meu olho. E você fala, caramba, tem que orar tanto. Deus não cura assim. Não é essa a questão. Porque tem curas que você impõe a mão e ora, e no mesmo momento é curado. O Jesus, ele cura, ele é a própria cura. A questão não era que ele não estava curando, a questão é que eu não estava recebendo, eu não estava acessando. E por que 7 vezes orando? Porque precisava ser desconstruído e quebrado uma crença que existia dentro de mim, que eu precisava merecer.
E eu acessei a cura quando eu entendi a graça, o favor imerecido de Deus, porque não é pelo que eu mereço, é porque Ele tem prazer em fazer. E muito doido que isso aconteceu no meu jejum de 24 horas, e o Espírito Santo me falou, você vai começar a acessar coisas a partir da sua fé e a partir de crer que Deus, Ele é poderoso e Ele tem prazer em dar essas coisas aos seus filhos. Eu entendi nesse jejum que existem coisas espirituais liberadas, mas pela nossa falta de entendimento espiritual e maturidade espiritual e vida espiritual, nós não conseguimos acessar pela nossa falta de fé. E eu entendi que a partir de eu renunciar à minha carne e às minhas necessidades, de eu me abster da comida, porque foi um tempo importante de jejum, e eu entendi que o jejum, ele tem esse poder de nos levar para o que está acessível e liberado no mundo espiritual e nos tirar do mundo carnal, né? Nós silenciamos a nossa carne. E bom, eu saí dessa oração, eu chorei, eu orei, eu agradeci muito a Deus, porque ceratocone, vocês têm noção? Ceratocone é uma doença sem cura. Hoje eu enxergo perfeitamente. Você já passou em algum médico? Já sabe se a cura veio mesmo? Ainda não passei, mas eu criei. E a doença ceratocone, ela tem uma característica. O olho, a córnea vai se tornando um cone, e se você olhar de lado, a pessoa você consegue ver. E bom, a minha mãe olhou os meus olhos de lado e ela disse que a minha córnea direita já está totalmente reta, a minha córnea esquerda já está retornando. E cara, eu vivi cura num jejum de 24 horas, e não porque eu mereço, mas porque a graça de Deus é poderosa. E se eu puder te dar uma palavra nesse vídeo é jejue, dedique tempo às coisas do Espírito, às coisas de Deus, porque quando nós dedicamos, silenciamos a nossa carne e ouvimos as coisas de Deus, nós acessamos o que está disponível no mundo espiritual, que Deus já nos deu, autoridade, poder, e nós não acessamos porque existe uma capa de pecado e carne sobre as nossas vidas. Mas quando você decide jejuar e passar tempo com o Espírito Santo, não tem como não acessar. Essa é a minha palavra para você nesse vídeo, curto e rápido, que o Espírito Santo possa ter te tocado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E, bom, um beijo, que essa semana seja incrível. Fiquem com Deus.